Física avançada. Física nuclear. Energia do núcleo. O que está acontecendo aqui? Um contador Geiger mostra que um elemento está emitindo um ou mais tipos de radiação. Na verdade, esta amostra está se transformando em um novo elemento. Por exemplo, em uma amostra de radônio-212, um núcleo específico de radônio emitirá uma partícula alfa. Embora o instante exato em que um determinado núcleo passará por esse processo não possa ser previsto, sabemos que durante um período de 24 minutos, exatamente metade dos núcleos de radônio-212 emitirá uma partícula alfa e se transformará em um novo elemento, o polônio-208. Estas partículas alfa são emitidas com uma energia enorme. Mas de onde vem toda essa energia? A resposta a essa pergunta foi inicialmente sugerida por Albert Einstein, em sua teoria especial da relatividade. Einstein sugeriu que massa e energia são realmente duas formas da mesma coisa, e cada uma delas pode ser convertida na outra. De acordo com Einstein, a equação E igual a mc2 relaciona energia à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é um número enorme. Portanto, de acordo com Einstein, mesmo uma minúscula quantidade de massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado poderia ser convertida em uma quantidade enorme de energia. Para comparação, quando um combustível como gasolina é queimado no motor de um automóvel, ele se combina quimicamente com o ar, produzindo quantidades relativamente pequenas de energia para mover o carro, além de problemas de exaustão. Se o mesmo carro pudesse converter toda a massa de gasolina em energia, não precisaríamos de um sistema de exaustão, porque não haveria produtos residuais. Imagine chegar a um posto e dizer: pode encher o tanque com uma gota de gasolina. Essa única gota levaria você não só até a próxima esquina ou até a próxima cidade. Você poderia dirigir até o fim da vida útil do carro. Infelizmente, é impossível converter totalmente a matéria em energia. Mas isso não invalida a teoria de Einstein. Pelo contrário, John Cockcroft e Ernest Walton logo conseguiram uma comprovação experimental. Eles projetaram um acelerador de partículas que acelerava prótons a uma velocidade muito alta. Usaram esses prótons como uma forma de bala subatômica. Quando colocaram lítio no percurso desses prótons, o seu núcleo se dividiu. Essa divisão produziu duas partículas alfa que se separaram rapidamente. Quando a massa dos dois reagentes originais foi comparada à dos produtos, os produtos tinham massa menor. Exatamente como Einstein tinha previsto, estava faltando uma pequena quantidade de massa. Os cálculos deram suporte à sua teoria de que essa massa que estava faltando tinha sido convertida na energia cinética das partículas alfa. Essas massas perdidas são tão pequenas que normalmente nós as descrevemos em unidades de massa atômica. Prótons e nêutrons, por exemplo, são ligeiramente mais pesados que uma unidade de massa atômica.
Nas reações estudadas por Cockcroft e Walton, a massa convertida em energia é uma pequena fração de massa atômica. Outros cálculos e medições da energia liberada no decaimento radioativo dão suporte à equação de Einstein. Por exemplo, um núcleo como o do carbono 14 sofre decaimento radioativo para produzir nitrogênio 14 e uma partícula beta. A massa dos produtos é menor que o núcleo de carbono 14 original. Novamente, a massa perdida é uma pequena fração da unidade de massa atômica. E o núcleo de carbono 14 sofre decaimento. Essa quantidade é convertida em energia cinética compartilhada pela partícula beta e por nitrogênio 14. Em 1939, dois cientistas austríacos, Lise Meitner e Otto Frege, identificaram mais uma reação do núcleo. Eles sugeriram que quando é disparado um nêutron para um núcleo de urânio 235, o átomo de urânio poderia se dividir, formando núcleos mais leves de elementos completamente diferentes, liberando mais 2 ou 3 nêutrons. Esse processo, em que o núcleo original se divide em duas partes principais, foi denominado fissão. A descoberta da fissão causou muita agitação na comunidade científica por dois motivos. Primeiro, quando os reagentes eram comparados com os produtos eram mais leves, como no decaimento radioativo. Porém, a massa faltante era muito maior, e assim se transformava em uma liberação muito maior de energia. Além disso, em cada fissão, cada nêutron causava a liberação de 2 ou mais nêutrons. Cada nêutron, por sua vez, poderia fazer com que outro núcleo de U-235 se dividisse, liberando ainda mais nêutrons e assim por diante. Em outras palavras, uma reação em cadeia era uma possibilidade bem definida. A primeira reação em cadeia controlada foi obtida em uma quadra de squash na Universidade de Chicago em 2 de dezembro de 1942, sob a liderança do físico Enrico Fermi. 3 anos mais tarde, aconteceu a primeira fissão nuclear não controlada. A bomba atômica explodiu no Novo México. Ela provou, sem sombra de dúvida, que a massa perdida pelos átomos que se dividiam poderia totalizar uma quantidade enorme de energia. Porém, não é só a divisão dos átomos que converte massa em energia. 2 átomos leves, ambos de hidrogênio, podem se fundir, formando hélio. Esse processo também perde massa. Na realidade, a perda de massa é maior do que no processo de fissão. Isso significa que é liberada mais energia. É esse processo de fusão que se imagina ser o combustível do Sol e de outras estrelas. A natureza, pelo menos, converte massa nuclear em energia por meios que os seres humanos consideram benéficos. No programa a seguir, vamos discutir como tentamos aproveitar de outra maneira benéfica a conversão nuclear de massa.